Gente, boa noite a todas e a todos, dos guerreiros, né, que estão aqui na Praça Cebolão mais uma vez. Depois de 15 anos que a gente não faz uma greve fora da database, essa é a oportunidade. Depois de 15 anos, eu não estava nem no banco da última greve fora da database. E sou Rafael Zanon, diretor do Departamento Jurídico do Sindicato dos Bancários de Brasília. Sou representante da Federação Centro-Norte na Comissão de Empresa. Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil é um órgão, um organismo dentro da CONTRAF, da nossa confederação, que discute as questões específicas do Banco do Brasil e remete essas discussões para o Comando Nacional. Comando Nacional, na qual o Araújo faz parte. O Comando Nacional é o órgão máximo da categoria bancária do Brasil. Ele é representado pelos presidentes das federações e pelos presidentes dos sindicatos, independente de suas filiações políticas. Então, a Comissão de Empresa, desde o dia 28 de janeiro, quando o Banco do Brasil implementou unilateralmente o plano de funções, a Comissão de Empresa vem discutindo, debatendo, tentando negociar com o banco os problemas desse plano e chamando aí o funcionalismo para a mobilização através das nossas atividades na base. Nós repassamos para o Comando Nacional todos os problemas referentes ao plano de funções, problemas como a redução das verbas do espelho para os colegas que continuaram em 8 horas, o termo de adesão a funções de confiança, que não são funções de confiança, continuam sendo funções técnicas, a redução da remuneração das funções gratificadas, que foram funções que foram migradas para 6 horas, o banco reconhecendo aí o seu ilícito trabalhista, a questão dos descomissionamentos por ato de gestão, agora as demissões por ato de gestão e os problemas relacionados a oriundos aí da pressão por metas e outros, né? A Comissão de Empresa, então, nesses longos debates ao longo desses 4 meses, vamos fazer 3 meses da implantação do plano, uma implantação unilateral deste plano, vem tentando negociar com o banco e também traçou uma estratégia de luta política nos tribunais. Então, a estratégia delimitada pela Comissão de Empresa, que tem representantes do Brasil inteiro, foi fazer uma luta jurídica contra os aspectos negativos desse plano, uma luta combinada. Nós sabemos, cada sindicato sabe da realidade do judiciário local. Então, tem judiciários, tem regiões que o judiciário ele tem decisões favoráveis em relação a este tema da não redução da remuneração, no caso das questões das funções que migraram para 6 horas, e tem judiciários, como é o caso de Brasília, que nós temos decisões negativas, no caso da Caixa Econômica, especificamente, que passou por um processo similar, mas não igual ao do Banco do Brasil, e é isso que nós estamos apostando no debate jurídico, para conquistar o que a gente vem pleiteando. Então, no debate jurídico, nós combinamos uma estratégia nacional, porque o plano é nacional e nós não podemos ter derrotas nessa estratégia, e essa estratégia nacional passa por ingressos de ações, inicialmente nos locais onde o judiciário é mais favorável a esse tema. E até então essa estratégia vem sendo positiva, ela vem dando frutos. Nós tivemos nesta estratégia nacional um ingresso de ações no Pará, no Paraná e em Campinas, e nós ganhamos no Pará em primeira instância, no Paraná e em Campinas em liminar. Nós ganhamos o judiciário diz que não pode ter redução de remuneração, desconsiderando aí também as tais funções de confiança, considerando elas como técnicas. Então foram vitórias importantes que estão gerando a jurisprudência necessária para que os outros estados possam também ingressar com seus pleitos. A Confederação, a CONTRAF, também fez uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, através da Procuradoria do Trabalho. Essa denúncia está sendo encaminhada, trazendo aí esses aspectos negativos, esses aspectos ilegais, esses aspectos que afrontam os trabalhadores na implantação unilateral deste plano. Aqui em Brasília, dando continuidade à nossa estratégia jurídica, que foi definida em nossos congressos e nossas assembleias, nós ingressamos com ações coletivas, fazer um breve histórico, desde o início dos anos 2000, cobrando a 7ª e 8ª horas trabalhadas. O judiciário local nos derrotou, o judiciário local não considerou
que poderíamos entrar com ações coletivas no início da década de 2000, e no fim de 2000 nós entramos com 3 ações, reformulamos o modelo, a modelagem dessas ações, homogeneizando mais os cargos pleiteados, né, as funções, e conseguimos agora em 2013 o reconhecimento do Tribunal Superior do Trabalho que essas ações daqui de Brasília podem sim ser coletivas, o que nos deu uma grande vitória agora em janeiro de 2013, que nós, como o Judiciário, o TST, tivesse liberado as ações coletivas que estavam travadas no TRT desde o meio da década de 2000. Então essa vitória no TST nos possibilitou as ações que nós estamos realizando agora de 7ª e 8ª hora. Ingressamos com as ações já para todas as funções que migraram para 6 horas, o banco fazendo aí o reconhecimento do ilícito, e vamos utilizar então isso dentro dessa nossa estratégia dessas ações, e estamos em fase final de elaboração das ações das carreiras que permaneceram em 8 horas, ações pedindo a 7ª e 8ª hora, das carreiras que permaneceram nas unidades estratégicas, os plenos e os sêniors e os masters, e nas agências os gerentes de relacionamento, e nos órgãos regionais também alguns gerentes. Então essas ações estão em fase final de elaboração, porque o banco ainda não fez prova, né, não nos deu a prova, porque não reconheceu a ilegalidade que vem cometendo. Então nós estamos nessa fase final desses cargos, gerentes de relacionamento, unidades estratégicas, formando os grupos homogêneos para entrar e ganhar essas ações. Então não há prejuízo de prescrição, porque nós temos as nossas ações de interrupção de prescrição. Então tem muita gente que está falando, pô, está demorando, estou perdendo meu tempo, estou perdendo meus direitos. Não, nós temos as ações de interrupção de prescrição em Brasília que preservam o direito do trabalhador. Então a gente está contando também com essas ações de interrupção, e dentro do próprio processo também nós estamos entrando com mecanismos de proteção da prescrição, garantindo que nenhum trabalhador tenha prejuízo nessas ações coletivas. O Banco do Brasil, diante aí de nossas estratégias jurídicas e políticas, ele começou um ataque gravíssimo aos trabalhadores já desde há 2 anos atrás, com os descomissionamentos, e a partir do fim do ano passado com as demissões sem justa causa. É prerrogativa legal de todo empregador seletista demitir sem justa causa. Sim, a gente sabe que o direito diz isso, mas nós discordamos, e nós temos tese jurídica contrária, dizendo que nas empresas públicas, nós temos tese jurídica e defendemos essa tese junto ao STF, que nas empresas públicas não pode ter demissão sem a motivação. E acabamos de ter uma vitória importantíssima no Superior Tribunal Federal, dizendo que nas empresas públicas, no caso dos Correios, mas que estendeu para todas as empresas públicas, não pode haver demissão se não for explicitado o motivo. Essa decisão ainda não foi publicada em acórdão, mas a decisão é clara. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica estão inclusos, então o Banco do Brasil não pode demitir sem justo motivo. A partir disso, dos descomissionamentos e demissões, nós fizemos várias ações de reintegração das comissões. Primeiro, no caso dos descomissionados, conseguimos reverter todos os descomissionamentos oriundos de 7ª e 8ª hora, todos nós conseguimos reverter, seja com incorporação de comissão, seja com a reintegração dos funcionários aos cargos que eles já exerciam. Nas demissões, oferecemos assessoria jurídica do sindicato a todos os trabalhadores demitidos para os pedidos de reintegração, e denunciamos ao Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho, a partir da nossa denúncia, denunciamos que essas pessoas estavam sendo demitidas por conta de estarem buscando seus direitos na Justiça. O Ministério Público do Trabalho abriu um inquérito, e neste inquérito chamou o sindicato para uma audiência, e lá na audiência nós deixamos claro, inclusive divulgado no nosso informativo, que essas demissões e esses descomissionamentos são em retaliação às ações judiciais, o que estarreceu o procurador que está cuidando do caso, e por solicitação nossa o procurador marcou uma audiência intimando os diretores do banco que têm assento nas demissões e nos descomissionamentos, que é o diretor da Diref, Carlos Neri, e o diretor da DIPS, Carlos Neto. Essa audiência, essa intimação foi feita para esses diretores, para eles explicarem ao Judiciário, ao Ministério Público, o porquê dessas demissões sem justa causa, para que ele faça a convicção de que elas são por conta de ações judiciais e abra uma ação civil pública.
que esse é o nosso intuito, que o Ministério Público abra uma ação civil pública para coibir essas práticas, esses atos da empresa. Ontem foi essa audiência no Ministério Público do Trabalho e um dos intimados, Carlos Neto, diretor da DIPS, faltou à audiência. Faltou sem justificar, o que deixou também indignado todos os presentes que estavam à audiência pública e o procurador. E o procurador deu prazo de até segunda-feira para que o Carlos Neto ou alguém do banco que seja procurador dele mande a justificativa, porque senão vai mandar prender. Vai mandar prender porque ele está desafiando o Ministério Público do Trabalho. E isso aí já publicamos a ata no site do sindicato, a ata do Ministério Público do Trabalho dessa audiência. E isso, na nossa visão, obviamente pode não ser, é uma interpretação, pode ser que haja uma justificativa, sim, para a falta do diretor, mas na nossa visão há uma tentativa de retardar essa ação do Ministério Público do Trabalho e tentar ganhar tempo. Porque o Ministério Público do Trabalho está se convencendo com as provas que nós levamos, com os depoimentos e testemunhos que nós levamos, que o Banco do Brasil está sim retalhando as pessoas que estão buscando seus direitos na justiça. Isso o Ministério Público não vai permitir. Então a nova audiência, essa audiência foi suspensa pela falta do Carlos Neto, e a nova audiência foi marcada para o dia 2 agora, de maio, quinta-feira. Estão todos convidados para essa audiência que vai ser na Procuradoria Regional do Trabalho. Ela é aberta e ela acontecerá lá às 14 horas do dia 2. Estão todos aí da Assembleia já convidados em relação a isso. Então essa é a estratégia jurídica que nós estamos tomando em relação às perversidades deste novo plano, deste plano de funções unilateralmente implementado pelo Banco do Brasil. Nós fizemos uma mesa temática sobre a ascensão profissional, e na mesa temática de ascensão profissional solicitamos uma negociação com o Banco do Brasil sobre o plano de funções. Há 3 semanas atrás, o Banco do Brasil concordou com uma reunião, de marcar uma reunião sobre o plano de funções, mas no dia da reunião ele cancelou, o que trouxe mais uma inflamação ainda maior para os trabalhadores. Na opinião da comissão de empresa, e aí daqui a pouco vou passar para Araújo para dar os informes do Comando Nacional, de como o Comando Nacional fez a deliberação das datas do calendário, mas na opinião da comissão de empresa, este é o momento da gente fazer a greve, mostrar para o Banco do Brasil que estamos indignados e insatisfeitos com os problemas que estamos enfrentando com a empresa, das demissões sem justo motivo, os descomissionamentos sem justo motivo, a falta da legalidade em relação às funções que são ditas de confiança, que são as funções das unidades estratégicas, dos gerentes de relacionamento, tem que ser 6 horas. Somos contrários à redução da remuneração das funções gratificadas, tem que manter a mesma remuneração do que era pago anteriormente. Então a comissão de empresa, o Brasil inteiro está realizando a assembleia neste momento para deflagrar o estado de greve para o dia 30, então no dia 29 faremos uma outra assembleia para confirmar, e a comissão de empresa, a partir dos seus comunicados, sindicatos bancários de Brasília, traz que não podemos entrar no jogo da empresa de medo. O Banco do Brasil soltou um boletim hoje, dizendo que vai dar 308 para todo mundo que fizer greve, e isso é normal, sempre foi assim. Greve é falta mesmo, e nós temos que estar aí para fazer a luta. Porque se nós estivermos fortes nessa luta, nós conseguimos reverter qualquer 308, se estivermos unidos e fortes, conseguimos reverter qualquer 308 e qualquer maldade que planos venham implementar na nossa vida. Então, a orientação da comissão de empresa é a aprovação da greve para o dia 30, e uma greve com força. Um abraço a todos e vamos à luta. Obrigado, Rafael. Convidar aqui o companheiro Amadeu, dar alguns informes aqui sobre o Conselho de Usuários. Depois nós vamos abrir as intervenções para a Assembleia. Boa noite, meu nome é Amadeu, sou aposentado do banco e hoje estamos na coordenação do Conselho de Usuário aqui de Brasília. O Conselho de Usuário elegeu para essa gestão de 2 anos a preocupação com a saúde do trabalhador do Banco do Brasil. Temos tido uma boa relação com a CDF, com problemas em algum momento, sendo educadamente contemplados, né? Agora, fica constatado que o funcionário do Banco do Brasil ele está adoecendo, não é à toa.
administração que se pauta por opressão, por exploração, por desrespeito ao trabalhador. Ele adoece assim. Nós tivemos uma reunião no Ministério do Trabalho, sindicato, nós, a direção do banco, onde ficou clara ali a postura autoritária, no mínimo, de desrespeito aos interesses e ao direito do trabalhador. Temos acompanhado o sindicato em todo momento, a oposição do sindicato, nesse momento, elas estão juntas, unidas, reunidas, com as diferenças evidentes, mas tratando do trabalhador como o trabalhador tem que ser tratado. E nós temos já avaliado, e com certeza o banco proíbe a CACI de divulgar essa situação. Existe um contrato do banco com a CACI que ela proíbe, mas mesmo assim, a CACI-DF tem implementado algumas ações que nós achamos importantes, de ir na fábrica e dentro das agências e fazer uma avaliação que ainda não pode ser divulgada. Mas existe. O quadro do funcionário do Banco do Brasil é um quadro preocupante. E nós temos uma CACI também que nós temos que ter preocupação com ela. Esse déficit não é à toa. A CACI foi para o mercado. E o mercado não é mole, não. O mercado de saúde, junto com o tráfico de armas, junto com o tráfico de crianças, o tráfico de drogas, é um mercado que ali só tem coisa feia, de respeito ao ser humano. Eles não querem tratar da saúde, eles querem auferir das doenças. E a CACI está dentro desse mercado. Esse déficit não é à toa. Nós temos, inclusive, no sábado, um congresso, né? Lá na LBV, que seria interessante os funcionários, nós, aposentados, enfim, a gente participasse disso e olhasse e avaliasse esse relatório que saiu aí com 107 mil de déficit. Então, esse recado vai ser sucinto e diz que nós, aposentados, o Conselho dos Usuários, tem trabalhado, sofrido pressões. Uma pressão não adianta nada, só nos alimenta ainda mais um dever que nós temos tentado cumprir da melhor maneira possível. Até nos instiga. Venham, que a gente encara. Entendeu? Então eu quero dar um grande abraço a todos os funcionários. Esse momento tem que ser respondido com muita consciência, com uma radicalidade, que eles estão sendo desonestos, desrespeitosos com o trabalhador do banco e com o Banco do Brasil, mas eles não sabem. Parece que essa nova direção, que já é velha, parece que eles sabem, mas esquece, e nós temos que lembrá-los. Nós temos um passado de história, uma história muito bonita, construída em defesa de nossos interesses, nossos direitos, em defesa do Banco do Brasil para a sociedade. Um grande abraço, companheiro. Vamos nessa, vamos caminhar, vamos juntos e fazer uma greve de atrito dizendo: olha, eu tenho que ser respeitado. Um grande abraço. Obrigado, Amadeu, coordenador aqui do Conselho de Usuários da CACI. E reforçando aí o convite para o dia 27, no sábado, nós temos então o Congresso Distrital. Depois do painel jurídico, veio o painel sobre a CACI, uma exposição da diretora da CACI, a Miriam, e lá nós vamos questionar a questão da saúde financeira do nosso plano de saúde, né? Uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado com o futuro dessa instituição. Vamos aqui chamar o Jefferson aqui para ajudar nas inscrições. Companheiro Jefferson, ajudar aqui nas inscrições. O Zanon pediu para complementar o informe do comando. Então o comando foi convocado, uma reunião do comando, para que a gente pudesse avaliar a situação. Então, uma das situações é o plano de funções que o banco implementou, onde continua deixando passivo, tem trazido aí demissões, uma série de coisas já foram ditas. Mas, além disso, tem a questão das metas abusivas, né, do excesso de cobranças, da falta de definições para onde o Banco do Brasil vai com essa diretoria, que a cada 2 horas muda o direcionamento dos gerentes nas agências para a venda de determinado produto, uma completa falta de planejamento.
Então a ambição deles é mostrar resultados que não são sustentáveis a longo prazo. O adoecimento que o Amadeu falou. Então uma série de fatores que nós aqui vamos abrir e ouvir as outras pessoas dizerem que são motivos para que pudesse então estabelecer um calendário fora da data base de lutas no Banco do Brasil. E o estopim final foi o não recebimento dos representantes dos trabalhadores para que pudesse fazer as intervenções ou esclarecimentos adicionais sobre o plano, porque nosso interesse é negociar. Mas o autoritarismo, a intransigência dessa diretoria não permite nenhum movimento mais dos trabalhadores em relação a essa direção do banco. Então, não há diálogo, não há possibilidade mais de negociação com essa instituição. Os canais, né? Então viemos aqui já, os dirigentes de outros estados, já procuramos os deputados e na última terça-feira então procuramos o Senado Federal também para que pudesse acompanhar os desfechos da movimentação dos funcionários do Banco do Brasil. E a única resposta que essa direção merece é uma paralisação para constranger essa diretoria por todos esses desmandos que colocam o banco no futuro em risco, não só a nossa CACIM, mas o banco em risco, mas colocam também, temos que colocar também o governo federal, que é o maior acionista, em xeque. Então a proposta que está encaminhada para Brasília, fazermos a paralisação e movimentação no Palácio do Planalto no dia 30. Então convocar todos que estão em greve para uma assembleia às 10 da manhã na frente do Palácio do Planalto, onde nós devemos fazer manifestações para que o governo, já que não há interlocução aqui, e nem o governo até agora no Ministério da Fazenda nos recebeu, então agora nós temos que atingir o governo para que ouça o clamor dos funcionários do Banco do Brasil que estão sendo atacados todos os dias. Nós entramos em estado de greve, com a assembleia dia 29, para deflagrar a greve dia 30. E já colocamos no bojo da proposta, manifestação no dia da greve, em frente ao Palácio do Planalto. Então, essa foi a única proposta apresentada. Quem for a favor dessa proposta, estado de greve, com a assembleia dia 29, para deflagrar a greve dia 30, com manifestação em frente ao Palácio do Planalto, deflagrar a greve de 24 horas, por enquanto, gente. Deflagrar a greve de 24 horas, no dia 30, com manifestação em frente ao Palácio do Planalto, por favor, erguam o crachá. Beleza. Quem é contra, por favor? Abstenções? Então, gente, estamos em estado de greve e vamos à luta, como sempre nós somos. A Assembleia de hoje em Brasília deliberou pela greve de 24 horas no dia 30, por unanimidade que todos os presentes entenderam as declarações de que essa gestão do banco coloca em risco não só o emprego, mas também a empresa, e é preciso reforçar no dia 29 a próxima Assembleia, que novas pessoas venham para que a gente possa organizar as atividades do dia 30. Então já tem um indicativo de uma atividade no dia 30, mas a gente precisa estar presente aqui na Assembleia do dia 29 para referendar a greve. Hoje cumprimos os requisitos legais para que essa greve não seja considerada ilegal. Vamos exigir que isso seja considerado dentro do banco como falta de greve, não como falta não abonada. E é uma greve pela nossa dignidade, pelo nosso respeito. Convocamos a todos a participar da Assembleia, mas também participar da greve.